Olá, tudo bem? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que sim. Antes de mais nada, né? Antes de falar que hoje serão as nossas duas últimas aulas, eu queria agradecer a oportunidade, né? E desejar a vocês assim um ano repleto de saúde, de paz para todo mundo, de proteção. E dizer que é um prazer estar aqui com vocês, apesar da gente não conseguir ter nossas aulas online, né? Por conta dos problemas com a internet, enfim. E a gente vai falar sobre oralidade e escrita no ensino superior e agora mais especificamente sobre a escrita no ensino superior mesmo, das dificuldades, do que a gente vai encontrando ao longo da nossa jornada, do que acontece para que se tenha essa dificuldade de escrita, né? E aí serão duas aulas de mais ou menos 30 minutinhos, 35 minutos, eu espero, porque eu não queria ultrapassar muito esse tempo por conta do Zoom mesmo, para converter a aula. Tenho muita dificuldade em relação a isso, ele está travando. Então, sem mais delongas, vamos dar início. Aula 5 e 6 é escrita no ensino superior, a nossa introdução. A temática que envolve a produção na escrita superior, deixa eu só afastar aqui um pouquinho, pronto, tem suscitado fecunda discussão sobre o desenvolvimento e a qualificação da escrita nessa etapa de ensino. São vários fatores que interferem na escrita e como são fatores que vão sendo levados adiante desde as séries iniciais, quando chega no ensino superior, ele está bem mais instalado. Além de trazer à tona questões referentes à formação dos professores e ao entendimento que se tem sobre boas práticas pedagógicas em produção escrita na universidade. Ouvem-se muitas queixas dos professores universitários, dizendo que seus alunos pouco escrevem e que existem sérias dificuldades em produzir textos acadêmicos. Então, o que fazer para melhorar esse cenário? Para que a gente consiga, de fato, interferir nesse desempenho de escrita. Por que que isso acontece? Eles estão na universidade, na faculdade. Assim sendo, trata-se de fortalecer o desenvolvimento de situações pedagógicas que levem ao aprimoramento da escritura. Por via de consequência, também se agregam a essas discussões os fundamentos epistemológicos, que são os estudos ao longo da história, né? Que norteiam o trabalho docente. As escolhas didático-metodológicas, né? Quais são nossas escolhas de ensino, de metodologia, mais indicadas para realizar um trabalho de escrita consistente no ensino superior, e as concepções que costumam cercar aquilo que se entende por boa escrita. E aqui a gente vai até falar sobre esse tema um pouquinho mais na frente, de que não se trata de escritores profissionais. A ideia não é formação de escritores profissionais, mas que a gente tenha uma escrita que seja coerente, condizente com o desempenho acadêmico desses alunos. Nesse sentido, faz-se importante destacar o papel do ensino universitário nesse processo. O ensino universitário deve ser, por sua própria natureza, uma formação de alto nível que deixe bases sólidas para a aprendizagem posterior. Nós estamos em formação acadêmica para atuação profissional. Então, a ideia é que eu tenha uma boa escrita já instalada. Isso só pode ser conseguido com uma seleção adequada de conteúdo que seja, em qualquer caso, ampla e suficiente para assegurar essa formação de profissionais atualizados e de alto nível. Segundo Zabalza. Vamos ver aqui. A partir do entendimento do autor de que seleção adequada de conteúdo significa escolher os mais importantes desse âmbito curricular, acomodá-los às necessidades formativas do aluno, adequá-los às condições de tempo e de recursos com que contamos e organizá-los de tal modo que sejam de fato acessíveis aos acadêmicos. O que isso significa?
Escrever sobre tudo e qualquer coisa? Escrever qualquer coisa. O que eu quero dizer com isso? Essa seleção de conteúdos é o que é importante, o que vai trazer realmente um conhecimento eficiente, que seja utilizado por esse aluno. Como é que eu vou escrever sobre algo que eu não sei? A primeira coisa, eu tenho que trabalhar um conteúdo. Quando eu consigo atingir um objetivo de conhecimento, eu vou encontrar facilidade para escrever sobre, mas eu não consigo escrever sobre aquilo que eu não conheço. Por que que a gente está falando de escrita? A gente vai falar sobre redações do Enem, por exemplo. Por que que eu tenho várias aulas de escrita de redação e reescrita de redação? Por que que eu tenho a questão dos temas? Eu devo estar a par de tudo que está acontecendo, porque qualquer coisa pode ser tema de redação, principalmente coisas que estão acontecendo o tempo inteiro, que tem grande repercussão. Às vezes aparece um tema que a gente nem esperava, mas se eu tenho vasto conhecimento, leitura sobre determinadas notícias, segmentos, eu vou ter mais facilidade. E quando eu leio, quanto mais eu leio, mais capacidade, mais facilidade, na verdade, eu tenho para escrever, porque eu tenho uma bagagem comigo de conhecimento que eu sou capaz de utilizar quando acionado. Então, adequá-los às condições de tempo e de recursos com que contamos e organizá-los de tal modo que sejam de fato acessíveis aos acadêmicos. Considera-se importante incentivar a discussão, a socialização das limitações e das dificuldades apresentadas pelos alunos. Quando eu não sei dessas dificuldades, e quando ele fala de incentivar a socialização, a discussão, é para que se busquem em conjunto soluções para essas dificuldades, apresentadas pelo aluno no que diz respeito à escrita, já que esta representa importante habilidade para que o aluno efetivamente usufrua de maneira plena das práticas sociais da língua. Nós temos a cultura do oral, né, do falar, do expor falando. Mas em vários momentos, em várias situações, nós seremos instigados a escrever. E se eu não tenho essa facilidade de escrita, não tão facilidade, mas eu tenho mais dificuldade do que facilidade, eu vou ter problemas. Principalmente na vida acadêmica, quando a gente é o tempo inteiro instigado a dar nossa opinião escrita, nas provas subjetivas, por exemplo. Portanto, reafirmamos o sentido que temos dado aos processos de escrever em contextos do ensino superior. Escrita como condição fundamental para a inserção e interação dos alunos com e no meio acadêmico, familiarizando-os com linguagens específicas das áreas de conhecimento. Só mexer aqui. Conhecimento. Preparando-os para atender à demanda que todo curso superior emana, né? Que ele coloca para fora e solicita esse conhecimento, incluindo-se nesta demanda os diferentes tipos de escritas exigidas por cursos de tal natureza. E aqui a gente não está especificando qual é o curso, qual é a área, porque em todas as áreas, em algum momento, você é solicitado a colocar o seu pensamento no papel. E aí a gente vem com a questão dessa cobrança em conseguir escrever um bom texto. Acreditamos que, a partir de sólida formação na escrita, constituída tanto de aspectos teóricos quanto práticos, aliada ao exercício de escrever, e permanente reflexão sobre o que se lê e o que se escreve, que podemos pensar no trabalho de escrita como algo para além do mero cumprimento de tarefas acadêmicas. Não é somente responder algo. Quando a gente começa na questão da escrita, lá nas primeiras séries, que o professor fala assim, a resposta completa. Não é só o sim, não é só o não, mas tem uma justificativa.
Então, quando você dá só o sim ou não, você está só cumprindo uma tarefa acadêmica. Mas a gente quer, a ideia é que se atinja produção de novos conhecimentos, quando você traz um pensamento formado seu através da escrita. Por quê? Isso acontece? Acontece por isso, dessa forma, dessa maneira, e você traz o seu pensamento sendo exposto de forma escrita, certo? Testemunho contundente de que a escrita no ensino superior assume alguns desafios ainda não superados é a forma como os alunos expressam suas inquietações quando necessitam elaborar material por escrito. Eita, bota logo a mão na cabeça, e agora? Sejam eles artigos, olha, nomes que aparecem comumente no ensino superior, resenhas, resumos expandidos, até dissertações e teses. Quando a gente vai lá para pós, né, fazer uma especialização, fazer um mestrado, fazer um doutorado, são palavras que ficam o tempo inteiro na cabeça da gente. Quando a gente chega, no ensino, na escola, né, até o ensino médio, a gente tem muitos resumos, e depois os artigos quando a gente chega lá no ensino superior. E a gente coloca a mão na cabeça, e agora? A gente aprende fazendo. Tá? As aulas de metodologias ajudam bastante, mas na verdade a gente aprende fazendo, produzindo, batendo cabeça mesmo. Depoimentos recorrentes por parte dos acadêmicos evidenciam que os alunos têm muito a dizer, mas nem sempre sabem como fazê-lo. Há muito sobre o que escrever, mas nem sempre se sabe qual a forma mais adequada para expressar-se por escrito. Quando a gente está com os alunos menores, que a gente tem mais aquela visão individual, a gente consegue perceber o que ele quis dizer através do texto, porque a gente tem um tempinho mais individual com esse aluno. Mas quando a gente chega no ensino superior, a gente não tem essa margem. Então a gente percebe que ele tem muito a dizer, ele tem muito conhecimento. Durante as aulas tem aquela participação, ele é participativo, ele é ativo, ele é assíduo. Mas na hora que você pede, coloca essas informações no papel, não chega. Isso posto, consideramos que a escrita no ensino superior é apresentada não como protocolo ou modelo de como escrever bem, mas como referência teórico-prática para a reflexão de alunos e professores sobre a prática da escrita exercida em contextos universitários. Nosso desejo é que estes resultados, ainda que parciais, sirvam de inspiração para outras alternativas, outras propostas, outros fazeres, outros olhares. Qualificação da escrita no ensino superior. A qualidade. Como é que eu vou organizar essas ideias de maneira eficiente e que eu tenha qualidade na escrita? Paz diz que o sonho de todo aquele que se planeja para escrever é fazê-lo em uma casa grande, com uma maravilhosa vista sobre o mar, com um cachorro peludo dormindo junto a uma lareira da sala principal. E é também este autor que diz: quem espera ter essas condições para escrever, na realidade não quer escrever. Imaginem aí toda vez que eu pensar que eu preciso escrever bem e que eu vou escrever bem se eu tiver somente uma sala ampla. E aí a gente vai pensar no diário de Anne Frank, por exemplo, em que ela escreve as suas memórias, né, o seu diário num porão. E escreveu. Então a gente vai pensar assim, ó, o que o autor está dizendo é que se você for esperar somente condições perfeitas, na verdade você não está com vontade de escrever. Você está procurando, você está encontrando desculpas para não fazer, certo? Pensando nessas questões que envolvem as condições ou as faltas, ou a falta delas, para escrever, é que as reflexões acerca da qualificação da escrita foram elaboradas. Nesse sentido, algumas considerações podem orientar a discussão e a conscientização com respeito aos múltiplos usos e funções que uma sociedade letrada outorga ao modo escrito da língua.
Por um lado, o propósito da escritura é estritamente utilitário, para desenvolver-se em sociedade e resolver com eficácia os problemas concretos de trabalho, de reivindicação de cidadania ou de levar a cabo um requisito acadêmico de qualquer nível. Por outro lado, é de se esperar na escrita uma maior abertura para práticas sociais variadas que eduquem a sensibilidade, que formem um sentido estético e que permitam um maior conhecimento da realidade do mundo. No entendimento de Cristóforo, esta motivação se deve orientar pela leitura atenta dos textos. Olha aqui, ó. Quando a gente fala isso daqui, é justamente a questão da bagagem cultural, da bagagem de informações, da formação de vocabulário, da formação do léxico que eu posso utilizar na escrita. Atenta, orientar pela leitura atenta dos textos que podem servir de pauta para o exercício reflexivo da escritura. Com isso, se quer indicar que é absolutamente necessário proceder à leitura de textos variados e submergir em sua compreensão, reflexão e análise, antes e cada vez que se empreenda a tarefa de escrever. Mais uma vez, eu lembro daquela questão de dizer assim, olha, não é fácil escrever sobre aquilo que eu não conheço. Então, quando ele fala sobre isso daqui, ele está falando justamente em que eu busque informações, que eu traga textos variados e que eu adentre a esses conteúdos que estão sendo mostrados para a gente. Não é somente passar a vista no título e em alguns trechos, aí eu não vou apreender. Aprender é me entreter com aquilo dali e entender o que realmente aquilo quer me passar. Então, essa busca de conhecimento eu tenho quando eu paro para fazer análise de um texto. Então, aqui, a pessoa familiarizada com obras escritas, ainda que não seja de forma reflexiva e consciente, está mais capacitada para adaptar-se a formas culturais que vinculam a transmissão de informação por escrito. Mais uma vez, a importância da leitura para a escrita. A escrita, como herança cultural, assume determinadas funções e especializações que as próprias práticas sociais têm gerado, ativando-a de tal forma que a diversidade dos textos é ampla, abarcando desde textos mais técnicos e científicos até os clássicos da literatura. E aí a gente vai lembrar assim, os clássicos da literatura, talvez sejam textos em que a gente tem mais dificuldade de aprender, porque a gente tem uma linguagem diferenciada. Mas aqui, quando a gente fala sobre isso, quanto mais bagagem cultural a gente tem, mais facilidade a gente vai ter para pôr ideias no papel. Os mais rígidos e fixos em seu modo de apresentar-se são os que têm o uso mais comum, quer dizer, são os de uso geral dos cidadãos. Normalmente fazem parte do sistema burocrático da organização social. Os que permitem uma maior liberdade e um alijamento da rigidez, no entanto, não estão isentos de certas convenções que se constatam tanto nos escritos científicos como nos literários e periódicos, por conterem exemplos de escrituras que pressupõem ofício, profissionalismo e arte. Parece-nos importante ainda ter em conta que, sem um acesso constante à leitura, a escrita se faz difícil e custosa. Nada de novidade. Tudo que eu falei em relação a se ter uma bagagem cultural e de vocabulário vem a partir dessa leitura. Quanto mais textos, quanto mais eu tenho contato com textos, mais eu terei fácil, não é o contato só de visualizar, mas o contato de adentrar esse conteúdo, mais facilidade eu vou ter na hora da minha escrita. Eu tô falando, a gente está falando de ensino superior, mas isso aqui vai servir para toda e qualquer série, qualquer época em que a gente estiver analisando textos e pensando na questão da escrita. Essa circunstância deve estar presente em qualquer planejamento que se faça no ensino superior a respeito da qualificação da escrita,
com vistas a se criar possibilidade de que os alunos se sintam motivados pelo entorno e que tenha a oportunidade de estabelecer uma relação constante entre a sua própria escrita e diversificados modelos de referência. Pressupostos para a qualificação da escrita no ensino superior. Nós temos, se eu não me engano, 5 pressupostos que eu preciso analisar para perceber essa qualificação. Partindo da ideia de que diferentes modalidades de apresentação da informação provocam diferenças na qualidade das produções escritas dos alunos. Aliada a essa questão, observamos na prática docente que há, ao escrever, menos dificuldade por parte dos alunos quando se trata de produzir textos cujos temas fazem parte de alguma experiência pessoal. Seria esse fato explicado pela preparação para o concurso vestibular, o Enem, que eu acabei de falar. Durante a preparação para o Enem, na verdade, a gente tinha antigamente a terceira série do ensino médio como a porta de entrada. Mas o nome Enem, a preparação para essa fase do Enem, ela ocorre bem antes. Ela já começa quando a gente coloca na escrita o gênero, né? Quando a gente pensa no gênero argumentativo e dissertativo, que ele precisa colocar a sua opinião sobre assuntos importantes de conhecimento geral e comum, que seja importante para toda uma sociedade. Quando a gente traz esse gênero, que a gente começa a colocar a questão da opinião e de que ele começa a escrever, a gente já começa a falar de Enem. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente escreve esse gênero, mais a gente reescreve, faz as correções, o aluno começa realmente a interagir com o gênero, mais facilidade ele vai ter. É muito difícil, na verdade a gente encontra assim, durante um tempo, quando se começa a trabalhar, em dizer assim, olha, eu não consigo, eu não gosto. Mas a partir da prática, você percebe que tem uma aproximação maior. Então, aqui, ó, esse seria fato explicado pela preparação para o concurso vestibular, Enem, principalmente, né? Especialmente se lembrarmos que a modalidade de texto exigida pelo concurso é a redação, texto de caráter opinativo argumentativo. E aí ele vai se familiarizando. Então, quando vai chegar uma fase, uma época, em que ele não vai ter tanta dificuldade em relação ao gênero. Da mesma forma, observa-se que a dificuldade aumenta quando o aluno é solicitado a produzir um texto cuja temática exija conhecimentos específicos, sobretudo quando se faz necessário estabelecer relações entre aspectos teóricos e aspectos práticos acerca destes conhecimentos específicos. Seria esse fato explicado pela pouca familiaridade dos alunos com textos dessa natureza? Qual o contato dos alunos com diferentes estruturas e gêneros textuais em sala de aula? Mas, abra um parêntese em dizer assim, olha, eu encontro nas aulas, né, durante as aulas nas escolas em que eu trabalho, alunos que são apaixonados por leitura, que devoram livros e que têm assim uma conversa, que tem um discernimento sobre qualquer assunto que é impressionante. Mas isso vem também tudo junto, né? Escola, criação, gosto, né? De estar o tempo todo envolvido com isso e tem muita facilidade mesmo na hora de escrever. Em que pese o fato de que ninguém escreve de maneira consistente sobre algo que desconhece. Se eu não conheço o assunto, dificilmente eu vou conseguir escrever algo consistente. Observamos também que, mesmo em textos que solicitam alguma experiência pessoal dos alunos, há expressiva distância entre o que eles argumentam por escrito e o que é defendido oralmente. O que se quer dizer com isso? É que, falando, expondo oralmente o acontecido, ele tem assim, ó, uma história imensa para contar. Mas que na hora que se pede, coloca no papel, trava. Pode acontecer, sim, pode acontecer.
Em muitos momentos isso pode acontecer. Olha isso daqui, ó. Esse fato se constata frequentemente nos comentários que eles costumam fazer em aula quando devolvemos os textos devidamente analisados. Professora, aqui eu quis dizer tal coisa. Professora, eu queria dizer a outra coisa. Não foi isso que a senhora entendeu. Professora, eu queria dizer assim. Isso ele falando, porque no papel não está nada disso colocado. Via de regra, há uma espécie de necessidade de explicação complementar para aquilo que o aluno teve a intenção de escrever, algo como se só a escrita não esteja bastando para expressar o pensamento de quem escreve. A produção escrita, pelo menos no contexto que investigamos, ainda não prescinde da palavra oral para ser entendida. A produção escrita, pelo menos no contexto que nós estamos investigando, que nós estamos analisando, ainda não prescinde da palavra oral para ser entendida. Sobre as análises realizadas, cabe ressaltar que muitos alunos, sejam ingressantes ou concluintes, e que se dispuseram a responder questionamento, afirmaram que não possuem o hábito de reler, revisar, corrigir o texto ao considerá-lo pronto, finalizado. Por quê? Segundo a fala literal de um dos alunos, já é extremamente cansativo produzir um texto, quanto mais reler e eventualmente ter que refazer um parágrafo. Olha a dificuldade que se é para escrever. Aí eu vou ter que ler e na minha leitura eu vou perceber que tem algo que ficou por dizer, ou que tem algo que está incoerente e ter que refazer. Parou. Nossa primeira aulinha está concluindo agora. Volto já já com a nossa sexta aulinha. Só um instante.